Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo 2 da nossa série sobre conflitos, e relacionamentos interpessoais. E nós estamos falando no vídeo anterior, no vídeo número 1, sobre as causas dos problemas nas relações interpessoais. Quais são essas causas? E nós já vimos no vídeo anterior que a primeira causa, o maior causador de problema, que está por detrás, na verdade, de todos os problemas interpessoais, é a atuação satânica. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz no capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade e príncipes desse mundo tenebroso. Aqui, na verdade, é uma escala, uma hierarquia demoníaca. E nós sabemos que por detrás de toda confusão, conflito, briga, destruição de relacionamentos, obviamente está o inimigo das nossas almas, Satanás. Além da causa satânica, nós também mencionamos no vídeo anterior sobre o segundo causador de problemas interpessoais, que são as características pessoais, pensamentos e ações, Daí nós falamos várias características das pessoas, como por exemplo as pessoas engenhosas, complicadas, aquelas que gostam de briga, confusão, também é a segunda causa dos conflitos, dos problemas interpessoais, características pessoais, pensamentos e ações. E a terceira e última causa que nós vimos no vídeo anterior é os padrões de conflito. Ou seja, existem vários padrões de conflito, de briga, de confusões, e essa é a terceira causa de briga, de confusão dentro dos relacionamentos interpessoais. Agora nós vamos ver a quarta causa de problemas interpessoais, que é a falta de compromisso, uma grande marca na nossa geração. Então, a quarta causa dos problemas interpessoais é a falta de compromisso. E aí, quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, nós vemos que muitas pessoas, pelo menos na América aqui Latina, de maneira geral, parecem ter medo de assumir compromisso com outras pessoas. A lealdade aos amigos, a família, aos sócios, quando estamos falando do mundo dos negócios aqui, e às vezes até a lealdade ao próprio país é só de boca para fora, e geralmente é rapidamente descartada quando atrapalha o que as pessoas creem que é a autorrealização ou o progresso pessoal. Nós vemos muito isso, é uma das marcas da nossa geração. Então nós pensando um pouquinho sobre isso, sobre a falta de compromisso, nós vemos que muitas pessoas não querem se comprometer com outras pessoas, ou então com uma causa que seja importante, que esteja além delas. Talvez porque sejam hedonistas demais. Quando eu falo de hedonismo, eu estou falando daquelas pessoas que buscam o prazer pelo prazer, mesmo que tenha que arrebentar princípios, destruir pessoas. Isso é hedonismo, é a busca do prazer pelo prazer, é a vida movida pelo prazer, independente dos custos que a pessoa venha a sofrer ou os demais. Então nós vemos isso, ou então as pessoas são excessivamente cautelosas ou se sentem muito ameaçadas pela ideia de um compromisso e acabam não assumindo compromisso com pessoas. Principalmente a geração mais jovem, atual, nós vemos isso. Pessoas não querem saber mais de casar, não querem saber mais de namorar, noivar, muito menos. Então, não querem encontros casuais, relacionamentos com multidão de parceiros, aplicativos, Nós vemos os aplicativos de relacionamento bombando aí na geração atual, porque as pessoas não querem compromisso. Ou então, nós vemos um outro grupo de pessoas, que tem uma relutância em fazer votos, ou então promessas verbais, infelizmente nos dias de hoje são facilmente abandonadas quando aparece alguma coisa mais atraente ou mais vantajosa. E isso também acaba causando muitos conflitos interpessoais. Muitos também se sentem incomodados com as palavras, por exemplo, de um escritor anônimo que nos falou o seguinte, que nos conclamou a sermos como um selo postal. O que eu quero dizer com isso? Ele dizia assim: sua utilidade consiste na capacidade de ficar agarrado a alguma coisa até que ela chegue lá. Então nós precisamos realmente, dentro dos nossos relacionamentos, sermos o povo da aliança, pessoas de compromisso, pessoas de promessa,
mas principalmente pessoas de palavra e que realmente se apeguem às pessoas e realizem o propósito de Deus na vida de uns dos outros e melhoremos as nossas relações interpessoais. Outra coisa muito interessante quando nós pensamos nesse assunto é que pode haver muitas razões para os conflitos interpessoais, mas uma causa bastante comum nos dias de hoje é a falta de disposição de assumir esses compromissos e se manter fiel a eles. Uma coisa que está em extinção nos dias de hoje é a fidelidade, né? Hoje nós vemos que vivemos uma geração onde ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo, aquela confusão, aquele balaio de gato, e o povo de Deus não pode ser assim, né? Aqueles que levam Deus a sério, a Bíblia Sagrada, não podem ser assim. Nós temos compromissos com as pessoas, a nossa palavra tem que ter um peso, é igual antigamente, né? O fio do bigode tem que ter, e nós precisamos ser fiéis àqueles que amamos, as pessoas de maneira geral. A fidelidade deve ser uma marca na vida do verdadeiro cristão. Então, pensando um pouquinho sobre isso, né? Mesmo quando as pessoas tentam evitar os compromissos, elas estão sim se comprometendo com alguma coisa, ainda que não queira. Então lembre-se disso. Quando, por exemplo, nós não nos comprometemos com outra pessoa, com alguma coisa, sim, nós vamos nos comprometer. Pode ter certeza, alguma causa, ou então, obviamente, né, podemos nos comprometer com Deus, ou então, quando não cumprimos uma promessa, estamos, na verdade, nos comprometendo, às vezes, com a solidão, com a falta de intimidade com as pessoas, com o fracasso na área pessoal e com as várias e outras tensões e frustrações que podem haver dentro dos relacionamentos. Então, queridos, presta atenção, a falta de compromisso, claro que nem sempre se deve à preguiça ou valores egocêntricos. Algumas vezes as pessoas se esquecem dos seus compromissos anteriores, ficam envolvidas com outra coisa ou se perguntam mais tarde se deveriam mesmo ter assumido aquele compromisso. Às vezes o compromisso fica seriamente abalado, por exemplo, quando confiamos num cônjuge ou num sócio e depois descobrimos que ele traiu a nossa confiança. Infelizmente isso está acontecendo demais hoje em dia. Então, por exemplo, uma equipe de pesquisadores afirma que nós não deveríamos nos surpreender com o fato de que um relacionamento no qual os parceiros não confiam um no outro seja um relacionamento em conflito. Ou seja, assumir um compromisso é muito difícil quando a base desse compromisso não seja a confiança entre as duas pessoas. Então, quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, para resumir tudo que nós falamos sobre a falta de confiança, é que nós precisamos ser pessoas fiéis, pessoas de compromisso, pessoas íntegras, pessoas que realmente são dignas de confiança e que sejam vistas como pessoas de confiança, por mais que nós vivamos numa geração corrompida, perdida, superficial, com relacionamentos distantes, cujos relacionamentos geralmente não têm intimidade profunda de alma e de coração, ok? Quinta causa dos problemas interpessoais é a falha na comunicação. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades dentro dos relacionamentos interpessoais. Falha na comunicação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a essência do bom relacionamento interpessoal, sem dúvida nenhuma, é a boa comunicação. Quando a comunicação é deficiente ou está em vias de ser interrompida, surgem então as tensões interpessoais. Mas mesmo quando duas pessoas querem se comunicar, obviamente podem haver várias razões para o fracasso e a falha na comunicação. Então, no nível mais simples aqui, a comunicação tem um emissor, aquele que emite, né, tenta transmitir uma mensagem, tem a mensagem em si e tem um receptor. E esse processo entre o emissor, a mensagem no centro e o receptor, às vezes é obstruído se acontecer alguns fatores. Eu vou mencionar alguns deles aqui. Por exemplo, um dos fatores que acontece é quando a mensagem que você está passando não está clara na mente
na sua própria mente como emissor, né? Se o emissor não pensa com clareza, obviamente a comunicação não pode ser clara. O segundo destaque que nós damos aqui é que o emissor às vezes está com medo, tem vergonha, não é sincero ou não deseja, né, por algum motivo enviar uma mensagem clara para as outras pessoas. Ou então, terceiro ponto aqui que nós colocamos é que o emissor às vezes não expressa a mensagem com palavras ou gestos claramente compreensíveis. Um quarto momento aqui, ou característica, que pode gerar obstrução na comunicação entre as pessoas, é que o emissor, aquele que está enviando a mensagem, diz uma coisa, mas seu comportamento contradiz totalmente, é incoerente. Por exemplo, se o emissor diz estou triste, mas fica sorrindo, né, brincando, a mensagem então se torna confusa. Quando dizemos uma coisa com a boca, mas demonstramos outra, com as nossas ações, estamos enviando mensagens ambíguas, subliminares, que podem dificultar bastante a boa comunicação. Então, a questão da expressão facial é muito importante, né, quando nós estamos falando com as pessoas. Outra característica muito importante que pode gerar falha na comunicação é quando o emissor, por exemplo, fala muito baixo, ou grita, ou distorce a mensagem de alguma maneira, de modo que ela não é enviada então com clareza para aquela pessoa que precisa receber a mensagem. Outro ponto aqui que nós colocamos que gera falha na comunicação é quando o emissor está inseguro consigo mesmo, ou então está com medo, está com vergonha, ou reluta em enviar uma mensagem clara para o receptor. Outro problema na comunicação é quando o receptor, por exemplo, não consegue entender a mensagem, ele não consegue processar isso na mente dele, no seu coração. Outro problema de comunicação é quando o receptor está distraído e não quer ouvir, talvez por desinteresse, por desconfiança, por medo de ser persuadido ou por alguma outra razão. E uma outra causa, né, de falha de comunicação é quando o receptor acrescenta sua própria interpretação à mensagem ou deixa de lado as ideias que lhe parecem muito ameaçadoras, né? E pensando em todos esses pontos que nós acabamos de falar para você, você pode ouvir novamente e anotar, mesmo quando o processo de comunicação começa bem, o receptor responde sempre com expressões faciais, com gestos, com verbalizações. Então, geralmente, antes que a mensagem seja completamente transmitida, você pode perceber essas reações no receptor. Isso pode interromper o emissor e fazer com que ele mude as suas palavras ou o tom da sua mensagem. E às vezes, até no meio da frase, né, pode ser interrompida essa mensagem. Então, quando os interlocutores, né, não se conhecem, por exemplo, a comunicação depende fundamentalmente das palavras e de gestos convencionais. Quando, por exemplo, os interlocutores, né, têm um contato íntimo, isso facilita bastante a comunicação, como por exemplo dois amigos muito chegados ou um casal, né? Quando começam a falar, a comunicação já tem, geralmente, ou pelo menos deveria ter, dentro de uma amizade íntima, profunda, ou então de um casal que já se conhece de longa data, seria mais fácil talvez essa comunicação. Eles se conhecem tão bem, né, que a maior parte da mensagem é transmitida mais nas expressões faciais, no tom de voz, nas meias sentenças ou até nos grunhidos, né? Esses atalhos acabam acelerando a comunicação, mas também, preste atenção, a possibilidade também de surgir mal-entendidos. Isso ocorre porque pessoas que se conhecem intimamente têm a tendência de interpretar o que está sendo dito em termos de acontecimentos passados e não de se concentrarem na mensagem em si, ou então na atitude do emissor. Então é bem importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Outra causa, né, dos problemas interpessoais, a sexta causa dos problemas interpessoais são os agravantes sociais. Agravantes sociais é a sexta causa dos problemas interpessoais. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, eventos ou situações, né, por exemplo, sociais podem impedir ou dificultar as boas relações entre as pessoas.
Parece, por exemplo, que as tensões, né, têm probabilidade de irromper mais em áreas urbanas aglomeradas e desagradáveis do que em locais mais amplos e em comunidades rurais. Por exemplo, as prolongadas ondas de calor, ou então às vezes um clima rigoroso que força as pessoas a ficarem dentro das casas, podem acabar com a paciência das pessoas e aumentar as chances de brigas, né? Algo que qualquer mãe, né, cujos filhos estão presos, por exemplo, numa quarentena, né, como nós estamos agora, em casa, acaba surgindo, é claro, mais conflitos, mais brigas. E isso é uma coisa que realmente acontece. Quando ocorrem também problemas econômicos na comunidade, né, na sociedade, falta de suprimentos essenciais, greves, demissões, ondas de crime, corrupções políticas ou decisões impopulares das autoridades governamentais, ou até mesmo desentendimento entre vizinhos ou torcidas rivais, o clima se torna propício, obviamente, para mais desentendimentos, conflitos, violência, às vezes racial, rebelião de trabalhadores, revolta estudantis, rachas e divisões na igreja, convulsão política e social, golpes militares e às vezes em situações ainda mais extremas até guerras, tanto guerras civis como guerras entre nações. Então, pensando um pouquinho sobre isso, num nível mais pessoal, né, as discussões domésticas, como por exemplo os aborrecimentos e perturbações irritantes, as frustrações desagradáveis que nos aborrecem no dia a dia, né, num dia sim e às vezes num dia não, podem nos desgastar e acabam gerando, às vezes provocando ira, medo, ciúme, culpa e outras mazelas dentro da nossa alma, emoções fulgares dentro de nós. Então, quando não temos a chance, por exemplo, de fugir do barulho, das cobranças de um ambiente de trabalho hostil, difícil, ou de outras pessoas complicadas, e às vezes até dentro da própria família, acaba surgindo, aumentando, ampliando exponencialmente a tensão na vida das pessoas. E a tensão pode gerar ansiedade, pode gerar doenças psicossomáticas, e o resultado são os conflitos interpessoais, tá bom? Então, resumidamente, quais são as 6 causas de conflitos interpessoais? Nós vimos, né? Vamos ver desde a primeira aqui para facilitar. Então, a primeira é a atuação satânica, que nós vimos. A segunda são as características pessoais, né? A pessoa engenhosa, complicada, que gosta de briga, características pessoais, pensamentos e ações daquela pessoa. A terceira causa são os padrões pré-existentes de conflito. A quarta causa é a falta de compromisso entre as pessoas, que foi a primeira que nós mencionamos hoje nesse vídeo. A quinta causa é alguma falha na comunicação entre as pessoas. E a sexta causa são os agravantes sociais, as complicações externas que acabam ampliando as tensões interpessoais, tá bom? Então é muito interessante a gente pensar sobre essas coisas, até aprender sobre isso, para nós aprendermos quais são as chaves para resolvermos os conflitos interpessoais, que é o que nós vamos tratar no próximo vídeo, né? Como resolver, como melhorar as relações interpessoais, né? Ou seja, entre as pessoas, relacionamento. Como é que você pode melhorar, ser mais eficaz, né? Transformar os seus relacionamentos positivamente. Essa é uma das grandes chaves da inteligência emocional, querido. Isso é uma bênção tanto na sua vida pessoal, familiar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo. Por isso a relevância e a importância dessa temática, como também na sua vida conjugal, na sua família, no seu ambiente familiar e no seu relacionamento também com amigos, pessoas que sejam importantes para o seu coração. Então continue conosco nessa série sobre as relações interpessoais. No primeiro vídeo nós falamos sobre as relações interpessoais à luz da Bíblia. Depois, o segundo vídeo, nós falamos, né, que é o primeiro desse mesmo tema, nós falamos sobre as causas dos relacionamentos interpessoais. E esse segundo vídeo que você acabou de ouvir são as causas dos relacionamentos interpessoais, parte 2, tá bom? Continue conosco, Deus te abençoe. Clique aqui nas redes sociais nossas, siga-nos através da internet,
siga no Instagram, nosso Instagram, YouTube, siga o nosso canal, deixe os seus comentários dentro de algumas dificuldades que você está enfrentando, até para a gente poder orar por você. E não esqueça, né, de entrar nas nossas redes sociais e realmente compartilhar essa mensagem para seu desenvolvimento pessoal e seu crescimento espiritual também. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venham sobre a tua vida. Leia lá, Romanos capítulo 12, de 9 a 21. Nós temos chaves espirituais tremendas para você ser mais eficaz, mais abençoado na sua vida relacional, pessoal e interpessoal, ok? Deus os abençoe. Beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.